Capítulo 4. Logo se estabeleceu a intimidade de Harriet Smith em Hartfield. Com seu jeito rápido e decidido, Emma não perdeu tempo em convidá-la, encorajá-la, dizer-lhe que fosse visitá-la sempre. E, à medida que se conheciam melhor, ficavam cada vez mais satisfeitas uma com a outra. Emma já havia previsto que encontraria nela uma excelente companheira para passeios. Neste aspecto, a perda da Sra. Weston havia sido muito sentida. O Sr. Woodhouse jamais ia além dos arbustos, antes dos quais 2 divisões do jardim que rodeava a casa bastavam para seus longos ou curtos passeios, dependendo da época do ano. Por isso, desde o casamento da Sra. Weston, Emma quase não se exercitava. Uma vez aventurara-se a ir sozinha até Randalls, mas não achara a caminhada agradável. Harriet Smith, que se mostrava disposta a passear a qualquer momento, seria uma valiosa adição aos seus privilégios. Na verdade, quanto mais conhecia Harriet, mais a aprovava em todos os aspectos e confirmava que a jovem era adequada a seu bem-intencionado plano. Harriet certamente não era muito inteligente, porém tinha um temperamento meigo, dócil e agradável. Era totalmente livre de presunção e queria muito ser orientada por alguém a quem admirasse. Sua imediata afeição por Emma era tocante. A inclinação por boas companhias e a capacidade de apreciar o que era elegante e valioso demonstravam que não lhe faltava bom gosto, embora não se pudesse esperar dela grande capacidade de entendimento. De qualquer modo, Emma estava convencida de que Harriet Smith era a jovem amiga que queria, exatamente o que precisava ter em casa. Encontrar outra amiga como a Sra. Weston estava fora de questão. Nunca poderia encontrar alguém igual a ela, nem queria isso. Tratava-se de situações muito diferentes, de sentimentos bastante distintos. A Sra. Weston era objeto de um profundo respeito, baseado em gratidão e estima. Harriet seria amada como alguém para quem Emma poderia ser útil. Se nada tivera a fazer pela Sra. Weston, tinha tudo a oferecer a Harriet. Sua primeira tentativa de se tornar útil consistiu em seus esforços para descobrir onde estavam os pais dela. Mas Harriet não soube responder às perguntas. A jovem estava disposta a dizer tudo o que sabia, mas não adiantava perguntar sobre esse assunto. Emma foi obrigada a fingir que se conformava, mas tinha absoluta certeza de que, se ela estivesse naquela situação, teria descoberto a verdade. Harriet não possuía qualquer perspicácia. Satisfizera-se em ouvir e acreditar em tudo que a Sra. Goddard decidira lhe contar, e nem sequer cogitara tentar saber mais. A Sra. Goddard, as professoras, as meninas e as atividades na escola em geral constituíam boa parte das conversas de Harriet, e se não fosse a amizade que tinha com os Martin da fazenda Abbey Mill, isso seria tudo. Mas os Martin ocupavam bastante os pensamentos da moça. Passara 2 meses felizes com eles e adorava falar sobre as coisas boas da visita, descrever o grande conforto e as muitas maravilhas da fazenda. Emma a encorajava a falar, divertindo-se com o quadro de um grupo diferente de pessoas, apreciando a ingênua simplicidade com que Harriet contava, cheia de admiração, que a Sra. Martin tinha 2 salas muito boas mesmo, uma delas inclusive tão grande quanto a sala de estar da Sra. Goddard. Tinha uma ótima criada que estava com a família havia 25 anos, e eles tinham 8 vacas. 2 delas Alderney e uma Welch. Uma linda vaquinha Welch, sem dúvida alguma. A Sra. Martin tinha dito que, como ela gostara muito dessa vaquinha, podia chamá-la de sua vaca. Tinham uma bonita casa de verão no imenso pomar, onde iriam todos tomar chá no ano que vem. Uma casa de verão realmente muito bonita, grande bastante para 12 pessoas. Durante algum tempo, Emma se divertiu, sem pensar em nada além da sua causa imediata. Mas quando começou a compreender melhor a família, surgiram algumas preocupações. Havia se deixado levar por uma ideia errada
supondo que se tratava de mãe e filha. Um filho e a esposa do filho, todos morando juntos. Mas então percebeu que o Sr. Martin, que ocupava papel importante nas narrativas e era sempre mencionado com elogios sobre sua boa natureza ao fazer uma coisa ou outra, era um homem solteiro, que não havia nenhuma jovem Sra. Martin, nenhuma esposa no caso. E Emma desconfiou do perigo a que sua pobre amiga estava se expondo diante de toda aquela hospitalidade e atenção. Compreendeu que, se Harriet não fosse retirada logo desse ambiente, arriscava-se a afundar para sempre. Seguindo sua inspiradora intuição, Emma redobrou e aprofundou as perguntas, levando a jovem a falar especialmente mais do Sr. Martin. Ficou evidente que gostava dele. Harriet se prontificou de imediato a contar sobre a participação que ele tivera em passeios ao luar, nos alegres jogos do serão, e falou bastante sobre como era bem-humorado e atencioso. Ele percorrera 5 quilômetros ao redor da casa da fazenda para conseguir algumas nozes, só porque ela dissera que as adorava. E em tudo mais, o Sr. Martin mostrava-se tão atencioso. Uma noite, ele levara o filho de seu pastor de ovelhas para a sala da casa a fim de que cantasse para ela, que gostava muito de canto. E ele próprio sabia cantar um pouco. Achava o Sr. Martin muito inteligente e ele entendia de todas as coisas. Produzia a lã mais fina do local e, enquanto ela permanecera na fazenda, a sua produção de lã havia sido a maior no condado. Ela acreditava que todo mundo falava bem dele. A mãe e as irmãs o adoravam. A Sra. Martin um dia lhe dissera, e Harriet corou quando falou nisso, que era impossível que alguém fosse um filho melhor e que tinha absoluta certeza de que, quando ele se casasse, seria um bom marido. Não que quisesse que ele se casasse já, afinal não havia nenhuma pressa. Muito bem, Sra. Martin, pensou Emma. A senhora sabe o que faz. E quando Harriet tinha vindo embora, a Sra. Martin fora tão amável que enviara um lindo ganso para a Sra. Goddard, o melhor ganso que a Sra. Goddard jamais vira. A Sra. Goddard o preparara para o domingo e convidara as 3 professoras, a Srta. Nash, a Srta. Prince e a Srta. Richardson, para jantar com ela. Suponho que o Sr. Martin não tenha uma educação que vá além de seu próprio trabalho. Ele costuma ler? Oh, sim, quero dizer, não sei. Acredito que ele leia bastante, mas nada que a senhorita achasse interessante. Costuma ler o Boletim Agrícola e alguns livros que ficam no peitoril de uma das janelas. Claro, ele os lê todos para si mesmo, mas algumas noites, antes de jogarmos cartas, ele lia em voz alta alguns trechos do Excertos Elegantes. Era muito interessante, e fiquei sabendo que estava lendo O Vigário de Wakefield. Não leu O Romance da Floresta, nem As Crianças da Abadia. Jamais ouvira falar nesses livros antes que eu os mencionasse, porém está determinado a lê-los assim que puder. A pergunta seguinte foi: como é o Sr. Martin? Oh, ele não é bonito. Não é nada bonito. No começo achei-o muito comum, mas agora não o considero tanto assim. Depois de algum tempo, não se acha mais. A senhorita nunca o viu? Ele vem a Hagbury de vez em quando e passa a cavalo na estrada para Kingston uma vez por semana. Já passou por aqui muitas vezes. Pode ser que eu tenha visto umas 50 vezes, mas sem ter ideia de quem pudesse ser. Um jovem fazendeiro, a cavalo ou a pé, seria a última pessoa a despertar minha curiosidade. Os camponeses são exatamente o tipo de gente com que nada tenho a ver. Pessoas 1 grau ou 2 mais abaixo e de boa aparência poderiam fazer com que me interessasse, pois eu poderia ser útil para famílias desse nível, de um modo ou de outro. Mas um fazendeiro não precisa da minha ajuda e, nesse sentido, está acima da minha preocupação, assim como em todos os outros está abaixo dela. Com certeza, sim,
apesar de a senhorita jamais ter prestado atenção nele. O Sr. Martin a conhece bem, de vista, quero dizer. Não tenho dúvida de que seja um jovem muito respeitável. Aliás, sei que é isso, e só pode ser muito bom para ele. Quantos anos acha que tem? Fez 24 no dia 8 de junho passado, e meu aniversário é no dia 23, justamente uma quinzena depois, o que é muito curioso. Apenas 24 anos. É jovem demais para se casar. A mãe dele tem razão em dizer que não há pressa. Eles parecem muito bem como estão, e se ela se empenhasse em casá-lo, já provavelmente iria arrepender-se. O ideal seria que ele se casasse daqui a uns 6 anos, se conseguisse encontrar uma boa moça, com um pouco de dinheiro e da mesma classe social dele. Daqui a 6 anos? Querida senhorita Woodhouse, então ele estaria com 30 anos? Bem, essa é a idade em que a maioria dos homens que não nasceram independentes de condições de se casar. Imagino que o Sr. Martin ainda precise construir sua fortuna. Ele não pode antecipar-se à vida. Seja qual for o dinheiro que tenha recebido quando o pai morreu, seja qual for a parte dele na propriedade da família, mesmo que esteja sem dívidas, que tenha algum dinheiro, que não tenha tido medo de trabalhar e que tenha sido protegido pela boa sorte, ele poderá ser rico um dia. Mas, por enquanto, ainda tem muito a realizar. Sem dúvida, isso é verdade. No entanto, eles vivem confortavelmente. Não tem nenhum empregado e, fora isso, não lhes falta nada. E a senhora Martin até já falou em conseguir um rapazinho no ano que vem. Espero que você não se coloque numa enrascada quando o Sr. Martin se casar, Harriet. Quero dizer, que não se relacione com a mulher dele. Ainda que as irmãs que têm educação superior não sejam um grande problema, não significa que a pessoa com que ele se casar será digna de sua atenção. As circunstâncias difíceis do seu nascimento devem fazer com que seja muito cuidadosa em relação às pessoas com que se relaciona, Harriet. Não há a menor dúvida de que é filha de um cavalheiro e deve lutar por sua posição com tudo que estiver a seu alcance. Caso contrário, haverá uma porção de gente que terá prazer em rebaixá-la. Sim, é verdade. Deve haver, senhorita Woodhouse. Mas enquanto eu puder vir a Hartfield e a senhorita for tão gentil comigo, não tenho medo do que os outros possam me fazer. Você conhece perfeitamente a força da influência, Harriet. No entanto, vou conseguir que se estabeleça com tanta firmeza na sociedade que se tornará independente de Hartfield e da senhorita Woodhouse. Quero vê-la sempre muito bem relacionada, e para que isso seja possível, é aconselhável que tenha o menor número possível de amigos esquisitos. E é por esse motivo que, se você ainda estiver por aqui, quando o Sr. Martin se casar, espero que não seja levada pela amizade com as irmãs dele a se tornar amiga também de sua mulher, que provavelmente será uma simples filha de fazendeiro, sem nenhuma educação. Sim, com certeza. Não que eu ache que o Sr. Martin pudesse se casar com alguém que não fosse uma jovem com alguma instrução e muito bem criada. No entanto, não pretendo ir contra a opinião da senhorita e tenho certeza de que não desejarei conhecer a esposa dele. Sempre terei muita consideração pelas senhoritas Martin, principalmente por Elizabeth, e ficaria triste se tivesse de me separar delas, pois são tão bem educadas quanto eu. Mas, se o Sr. Martin realmente se casar com uma mulher ignorante e vulgar, com certeza eu não a visitarei se puder evitar. Emma prestou atenção enquanto Harriet falava e não percebeu nenhum sintoma alarmante de amor. O jovem fazendeiro havia sido o primeiro admirador da moça, mas acreditava que não havia nenhum outro laço mais forte e que Harriet não ofereceria grande resistência a algum arranjo amigável que ela própria fizesse. As duas encontraram o Sr. Martin no dia seguinte, quando caminhava pela estrada que ia para Donwell. Ele estava a pé e, depois de olhar respeitosamente para a senhorita Woodhouse, voltou-se com um indisfarçável contentamento para a companheira dela.
Emma não se aborreceu, considerando aquela uma boa oportunidade para observar, e enquanto os dois andavam juntos alguns metros adiante, conversando, seus olhos rápidos não tardaram a avaliar o Sr. Robert Martin. Tinha um bom aspecto e parecia ser um jovem sensível, mas não apresentava nenhuma outra vantagem. E quando comparado a um cavalheiro, tinha certeza de que perderia todo o terreno que ganhara na preferência de Harriet. Afinal, ela não era insensível às boas maneiras. Reparara por si mesma no refinamento do Sr. Woodhouse com admiração e até mesmo com espanto. O Sr. Martin parecia sequer ter ideia do que seriam boas maneiras. Permaneceram juntos apenas por poucos minutos, pois não deveriam deixar a senhorita Woodhouse esperando, e Harriet correu para ela com o rosto sorridente e uma animação que Emma Woodhouse determinou-se a fazer diminuir o mais breve possível. Que coincidência termos encontrado o Sr. Martin. Que estranho. Foi uma sorte, ele me disse, não ter ido direto para Randalls. Nem imaginava que nós costumássemos passear por essa estrada. Pensou que preferíamos a estrada para Randalls. Ainda não teve oportunidade de comprar o Romance da Floresta. Esteve tão ocupado em Kingston que esqueceu, porém vai comprá-lo amanhã. Que coisa mais estranha termos nos encontrado aqui. O que achou dele? Considera-o simples demais? Ele é muito simples, sem dúvida. Notavelmente simples. Porém, isso não é nada perto da sua completa falta de refinamento. Eu não tinha o direito de esperar muito e, de fato, não fazia. Mas, ainda assim, não imaginei que fosse tão rústico, tão desprovido de elegância. Devo confessar que imaginei que estivesse pouco mais próximo de um cavalheiro. Realmente, a voz de Harriet soava mortificada. Ele não é refinado como um verdadeiro cavalheiro. Acredito, Harriet, que desde que nossa amizade começou, que você teve várias oportunidades de estar em companhia de alguns cavalheiros de verdade e que agora deve estar chocada com a profunda diferença entre eles e o Sr. Martin. Em Hartfield, você conheceu vários homens bem educados, bem nascidos. Eu ficaria surpresa se, depois de tê-los conhecido, você pudesse ficar ao lado do Sr. Martin outra vez, sem perceber que ele é uma criatura muito inferior e sem que perguntasse a si mesma como havia sido capaz de considerá-lo um homem agradável. Não começou a sentir isso agora? Não está chocada? Tenho certeza de que deve ter ficado espantada com a aparência rústica dele e seus modos desajeitados, sem mencionar a voz rude, que ouvi em toda a sua aspereza, apesar de estar longe de vocês. De fato, ele não é como o Sr. Knightley. Não tem aparência refinada e os gestos educados do Sr. Knightley. Vejo muito bem a diferença, mas o Sr. Knightley é um cavaleiro de alto nível. A elegância do Sr. Knightley é especialmente notável, portanto não é justo comparar o Sr. Martin com ele. Já é bastante difícil encontrar a cada 100 cavalheiros um que seja tão refinado quanto o Sr. Knightley. Entretanto, ele não é o único homem que você tem visto ultimamente. O que me diz do Sr. Weston e do Sr. Elton? Compare o Sr. Martin com eles. Compare a maneira de eles caminharem, falarem, de ficarem em silêncio. Deverá haver a diferença. Oh, sim, existe uma enorme diferença. Porém, o Sr. Weston é um homem quase velho. Ele deve ter entre 45 anos. O que torna suas boas maneiras ainda mais valiosas. Quanto mais velha uma pessoa fica, Harriet, mais importante é que seus modos não sejam ruins. Com o passar dos anos, o espalhafato, a grosseria e a deselegância tornam-se cada vez mais desagradáveis e repulsivos. O que é tolerável na juventude torna-se detestável na idade madura. Hoje o Sr. Martin é deselegante e rústico. Como será quando estiver a idade do Sr. Weston? Não é possível dizer com certeza, replicou Harriet, quase solene. Mas é possível imaginar. Ele se tornará um fazendeiro completamente grosseiro e vulgar, que não dará a mínima importância à aparência e pensará apenas em lucros e perdas.
É mesmo? Se ele ficar assim, será lamentável. Quanto mais ele precisar preocupar-se com os próprios negócios, mais se esquecerá de procurar o livro que você lhe recomendar. Vai se tornar cada vez mais atento às altas e baixas do mercado, sem tempo para pensar em qualquer outra coisa. E é assim que deveria ser no caso de um homem cujo objetivo é tornar-se próspero. O que ele tem a ver com livros? Não tenho a menor dúvida de que o Sr. Martin vai prosperar e ficar rico dentro de algum tempo, sem que nós tenhamos que nos perturbar por ele ser iletrado e grosseiro. Admira-me a ele não ter se lembrado do livro. Esse único comentário de Harriet foi feito com tão profunda amargura que Emma achou que seria melhor não insistir naquele assunto por enquanto. Seu comentário seguinte foi: talvez, em um aspecto, as maneiras do Sr. Elton sejam melhores do que as do Sr. Knightley e do Sr. Weston. Eles mais gentis, portanto, mais indicados a serem tomados como exemplo. Há mais franqueza, mais vivacidade, quase uma certa agressividade nas maneiras do Sr. Weston que todos apreciam nele, pois são sempre acompanhadas por seu incomparável bom humor, mas que não devem ser imitadas. Nem as maneiras do Sr. Knightley, que são diretas, decididas, imponentes, apesar de combinarem muito bem com ele. Seu porte, sua aparência e sua posição na vida lhe permitem que sejam assim. Mas se o jovem cavalheiro resolvesse imitá-lo, tornaria-se insuportável. Ao contrário, acredito que qualquer homem poderia adotar como modelo o Sr. Elton, tranquilamente. Ele é bem-humorado, alegre, atencioso e gentil. Parece ter se tornado especialmente gentil há algum tempo. Não sei se ele tem a intenção de agradar alguma de nós duas com essa redobrada gentileza, Harriet. Porém, notei que suas maneiras se tornaram mais encantadoras quando estamos juntas. Se ele tem algum desejo, deve ser agradá-la. Não lhe contei o que ele disse de você outro dia? Emma repetiu com entusiasmo alguns elogios que havia arrancado do Sr. Elton. Harriet corou e sorriu. Depois disse que sempre o achara muito agradável. Ele era a pessoa escolhida por Emma para tirar o jovem fazendeiro da cabeça de Harriet. Achava que eles formariam um casal perfeito, tão evidentemente natural, desejável e provável que ela quase não tinha mérito em tê-lo planejado. Temia que fosse o que todos pensariam e preveriam, o que não significava, no entanto, que houvesse alguém mais adequado do que ela para pôr em prática o plano de aproximá-los, já que este começara a se esboçar em sua mente desde a primeira vez que Harriet fora a Hartfield. Quanto mais pensava, mais o julgava executável. A situação do Sr. Elton era muito adequada e ele era o próprio cavalheiro, sem conexões inadequadas e nem uma família que pudesse se opor com base no duvidoso nascimento de Harriet. Tinha uma casa confortável e imaginava Emma uma renda mais do que suficiente, pois ainda que o vicariato de Highbury não fosse grande, era sabido que ele possuía algumas propriedades independentes. De fato, tratava-se de um homem muito bem-humorado, elegante e respeitável, sem nada deixar a desejar quanto à experiência e conhecimento do mundo. Sentia-se satisfeita por saber que ele achava Harriet uma moça bonita e confiava que após encontros frequentes em Hartfield haveria uma boa base para agradá-lo. Quanto a Harriet, a certeza de ser a preferida dele teria o peso e a persuasão comuns nestas situações, sendo suficiente para convencê-la. E o Sr. Elton realmente era o jovem cavalheiro muito agradável, de quem apenas a mulher mais impertinente deixaria de gostar. Considerado muito bonito, sua figura era admirada por todos, embora não por ela própria, que não conseguia ignorar certa falta de elegância nas feições dele. Porém, uma moça que se sentia grata porque um Robert Martin cavalgara pelos campos a fim de lhe levar um punhado de nozes, podia muito bem ser conquistada pela admiração do Sr. Elton.